Começou. Bom dia a todos. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2022. Estamos aqui reunidos para participar da banca de defesa de dissertação do Guilherme Adriano Weber, que vai defender o trabalho otimização de torres treliçadas de linha de transmissão através do método Teaching Learning Based Optimization Algorithm. Guilherme, tu tens 50 minutos para fazer a tua apresentação. O Guilherme foi orientado por mim, professor João Kaminski Júnior, e pelo professor René Rodrigues, e a banca é formada pelo professor Gerson Alva, da UFO, Federal de Uberlândia, e pelo professor Leandro Miguel, da UFSC, Federal de Santa Catarina. São dois membros externos. Muito bem. Guilherme, eu te passo a palavra, então. Tem 50 minutos. Bom, muito obrigado, professor. Primeiramente, gostaria de agradecer, em nome dos meus orientadores, professor Kaminski, professor René, aos professores Leandro e Gerson, por terem aceitado o convite em participar dessa banca, que tem como título Otimização de Torres Treliçadas de Linhas de Transmissão através do método Teaching Learning Based Optimization Algorithm, e agradecer aos presentes que se fazem aqui. Bom, o trabalho ele está dividido em 7 capítulos, sendo o primeiro e segundo a introdução e a revisão de literatura, seguido das torres de linha de transmissão e otimização estrutural, as aplicações numéricas, resultados e discussões e, por fim, as considerações finais. O progresso e o desenvolvimento social ele é sempre acompanhado por um aumento na demanda por eletricidade, que implica na expansão da oferta e torna necessário o investimento em infraestrutura. E isso pode ser observado no Brasil. De acordo com a ANAEL, a capacidade de geração de eletricidade no Brasil aumentou de 117 gigawatts no início de 2012 para 174 gigawatts em 2020. Além disso, o plano de operação de médio prazo do Sistema Interligado Nacional, sim, para os anos de 2021 a 2025, estima uma expansão da atual rede de transmissão de 145.600 quilômetros para 184.054 quilômetros, né? Uma extensão, uma previsão em torno de 26,4% de crescimento do SIM. As linhas de transmissão, as LTs, são compostas por diferentes elementos, né, como as torres, os cabos, fundações, interfaces e acessórios. As torres de linha de transmissão, elas cumprem uma função importante em uma LT, né, sendo responsáveis por sustentar os cabos condutores e os para-raios. E um projeto estrutural de TLT deve atender a requisitos básicos, como desempenho adequado, segurança, funcionalidade e apresentar uma boa relação custo-benefício. Em relação às normas de projetos de TLT, cabe ressaltar a norma americana ACE 1015, que desenvolve a metodologia para o dimensionamento das estruturas. E ao considerar as várias variáveis relacionadas ao dimensionamento, assim como as possibilidades de modelos estruturais, dificilmente a melhor solução de um projeto ela é definida a priori. Além disso, esse processo ele é ainda altamente dependente da influência e experiência do projetista. Dessa forma, a otimização como ferramenta de projeto ela auxilia o projetista na determinação da estrutura que irá retornar o melhor custo-benefício entre as possibilidades existentes. Lemong, em 1999, corrobora dizendo que, através de um processo apropriado de otimização, é possível reduzir as soluções baseadas na experiência do profissional. Uma solução ótima, ela permite implementar o problema na busca da solução através de um modelo numérico, em que são estabelecidos os objetivos, parâmetros e as restrições de projeto. E a depender do problema, a função objetiva pode ser referente ao custo, ao peso de uma estrutura ou a qualquer outro parâmetro desejado. Dessa forma, é natural destacar a otimização paramétrica ou dimensional, e que tal abordagem ela é conveniente para um modelo estrutural inicial, em que objetiva-se os valores ótimos para os parâmetros geométricos e material. A evolução computacional ela proporcionou uma série de ferramentas que facilitaram o avanço da pesquisa na área de otimização. Atualmente existe um vasto acervo de métodos de otimização aplicáveis a uma infinidade de problemas. E os métodos meteorísticos eles têm sido amplamente utilizados para resolver vários tipos de problemas de otimização, já que permitem encontrar soluções
satisfatórias em um período de tempo razoável e têm superado algumas deficiências dos métodos matemáticos convencionais. Um dos métodos mais conhecidos e explorados é o método dos algoritmos genéticos, né? Parte da teoria da evolução de Darwin, baseando na sobrevivência do indivíduo mais apto para desenvolver um algoritmo de otimização. Entretanto, o Hall et al., 2011, apontam que os métodos meteorísticos, como o GA, embora eficazes, eles requerem muitos parâmetros de controle, cujos valores ideais eles são difíceis de determinar. E a partir dessa motivação, esses autores propuseram um método denominado Teaching Learning Based Optimization, o TLBO, o qual ele se baseia na interação de ensino entre professor e aluno. Nos últimos anos, vários autores contribuíram para o desenvolvimento do algoritmo, como Camp e Farkin, em 2014, que modificaram e aprimoraram o método sem a necessidade de incluir novos parâmetros específicos, né, desenvolvendo assim o chamado Modified TLBO. Então, a utilidade e a aplicabilidade de uma solução ótima de uma estrutura, elas dependem principalmente da adequação do modelo matemático da estrutura usado para a otimização e também do algoritmo escolhido segundo o Sivakumar et al. 2004. Atualmente, a prática industrial, ela adota para projetos de torres metálicas treliçadas de linha de transmissão um modelo mecânico simples, né, baseado em elementos de treliça ou de pórtico espacial. Entretanto, vários modelos podem ser utilizados para realizar a análise de torres, podendo conter unicamente elementos de treliça ou de porta espacial, bem como uma combinação destes elementos, o que pode gerar dúvidas quanto ao modelo adequado a ser escolhido, né, devido à possibilidade de dispersão dos resultados. Então, com objetivos deste trabalho, nós temos como objetivo geral comparar diferentes modelos mecânicos utilizados na prática usual de projetos de torres metálicas treliçadas de linha de transmissão e realizar a otimização paramétrica das seções destas estruturas utilizando o MTLBO como técnica de otimização. Como objetivos específicos, temos que comparar diferentes modelos mecânicos usuais utilizados na prática de projetos de TLTs, validar a implementação do método de otimização, né, o MTLBO, via estruturas de benchmark, empregar o MTLBO para realizar a otimização paramétrica de torres metálicas treliçadas de linha de transmissão, levando em consideração a metodologia de dimensionamento e as restrições de tensões e SBOTs da norma ACE CI 1015, e analisar o comportamento e o processo de otimização do MTLBO frente aos resultados estudados. Bom, então, qualquer economia no custo de uma TLT, ela deve ser ponderada, né? Já visto que um grande número de estruturas é construída a partir de um mesmo projeto, como no caso de torres do tipo tangente, né? Albermani e Kitportai citam que em uma linha de 500 quilômetros são construídas mais de 1.000 torres, né? Das quais cerca de 800 possuem o mesmo projeto. Então, neste caso, a otimização ela é altamente vantajosa no caso das torres de linha de transmissão. Segundo Souza, em 2016, espera-se uma redução de cerca de 10% do peso em um processo de otimização. Então, considerando ali a expansão da rede de transmissão prevista pela ONS entre 2021 a 2025, de 38.454 quilômetros, e também levando em conta uma estimativa de consumo, de acordo com a ANAEL 2015, né, de aço de 22,48 toneladas por quilômetro de linha de extensão, bem como a cotação do aço estrutural, né, de acordo com a Sinap, que está em R$ 12,43 o quilo, né, por quilo, e em 5 anos seriam investidos cerca de 10,7 bilhões de reais apenas em aço para a construção destas estruturas. Então, ao considerar uma redução de 10% do peso das torres, né, resultando do processo de otimização, isso denotaria uma economia de aproximadamente 1,07 bilhão de reais. Bom, a revisão de literatura. Então, nas últimas décadas, a otimização estrutural vem se tornando um assunto proeminente e popular no campo da pesquisa. Tal fato decorre principalmente pela diversidade de aplicações, desenvolvimento e estudos
de novos métodos de otimização ou do aprimoramento destes. Entretanto, o direcionamento das pesquisas está voltado, em sua maioria, a exemplos de referência, né, chamados de benchmark, que possui, né, o objetivo de avaliar a eficiência destes algoritmos. Após a introdução do TLBO, o algoritmo ele encontrou um grande número de aplicações na área da pesquisa. Embora o algoritmo apresente eficácia e resultados robustos no seu emprego, no campo da otimização estrutural, a aplicação do TLBO ele ainda é fundamentalmente ligada à prática acadêmica, né, com a otimização de problemas de benchmark. Bom, então, ao explorar por trabalhos relacionados a estruturas mais complexas, nota-se um déficit da aplicação do TLBO, né, neste campo. Tal fato propicia a possibilidade de estudos e aplicações nesta área. Bom, aqui estão listados os estudos de otimização estrutural aplicando o TLBO em casos reais encontrados na literatura, e podemos destacar aqui, citar os trabalhos de Togan, 2012, que aplicou o algoritmo TLBO para a otimização paramétrica de pórticos planos de aço, considerando como função objetivo o peso mínimo das estruturas, sujeito a restrições de tensões e deslocamentos definido pela norma americana de aço, TDE 2013, que também considerando a norma americana de aço com restrição, utilizou o TLBO para a otimização paramétrica de grelhas estruturais, concluindo que o algoritmo ele pode ser efetivamente utilizado no projeto ótimo de grelhas. Machiabad et al. 2013, que empregaram o TLBO na otimização dimensional de pontes treliçadas reais encontradas nos Estados Unidos, considerando a norma australiana de pontes e quesitos da norma americana de aço. E, recentemente, pode-se citar os trabalhos da Logolu, et al. 2018, que realizaram a otimização paramétrica das seções de um pórtico espacial de 10 andares, considerando diferentes tipos de contraventamento, e também incluindo a interação solo-estrutura na análise. Além disso, os trabalhos de Rodrigues, et al. 2019, e Cardoso, et al. 2022, que aplicaram restrições referentes à norma brasileira para a otimização de estruturas, tendo assim projetos ótimos, viáveis e respeitando as restrições que lhe foram impostas. Bom, as torres de linha de transmissão, né, como dito na introdução, elas são responsáveis pela sustentação dos condutores na linha de transmissão e podem haver estruturas de diferentes tipologias e materiais. Entretanto, aqui neste trabalho, é dado ênfase às torres metálicas treliçadas autoportantes. Bom, Contígio, 94, Kaminsky, 2007, Sink, 2009 e Deichmann, 2019, classificam as torres, né, quanto à função que elas desempenham na linha de transmissão, o número de circuitos, a disposição dos cabos, formato, característica estrutural, entre outras características que estão detalhadas no trabalho. Aqui, a figura 3.1, ela apresenta uma configuração típica de uma torre treliçada de suspensão, com um circuito único, com configuração horizontal, juntamente com seus componentes. Bom, a figura 3.2 apresenta um esquema de um carregamento típico em uma torre. Entre as ações que atuam, destacam-se as cargas permanentes, provenientes ali do peso próprio, que neste caso são aplicados no sentido vertical à torre, ações especiais como ruptura de cabo, que são aplicadas no sentido longitudinal à torre, além das ações de natureza, como, por exemplo, a incidência da ação do vento, que, neste caso, podem atuar, né, neste caso, estão atuando no sentido transversal à torre. Bom, o processo de elaboração de novos projetos requer uma série de ensaios e estudos específicos. E os testes de carga em protótipo consistem em uma prática usual da indústria, com a finalidade de aferir o projeto de um determinado tipo de torre antes que a produção em série ela seja iniciada. Então, os ensaios são realizados em verdadeira grandeza, com cargas equivalentes de projeto aplicadas sobre os nós, né, da estrutura, como visto aqui na figura 3.3. Bom, a otimização
ela pode ser descrita como um processo de maximizar ou minimizar uma função objetivo que modela todo o problema, satisfazendo as restrições prevalecentes. Então, de uma forma geral, o problema de otimização ele pode ser modelado da seguinte forma, né? Então, encontre as variáveis ótimas, né, que pertencem a um conjunto Rn, tá, de tal fato que minimize a função objetivo, né, a nossa f de x, sujeito às restrições de desigualdades, no caso aqui representado por g de x, e também pelas restrições de igualdade representadas por h de x, né, e também pelas chamadas box constraints, ou as restrições de caixas, né, que representam um intervalo entre um limite inferior e superior que as variáveis elas podem assumir um valor. A otimização estrutural ela pode ser dividida em otimização paramétrica, de forma e também topológica. Em relação à otimização dimensional, ou também chamada de paramétrica, o objetivo é determinar as dimensões ótimas dos parâmetros da estrutura, sem que haja modificação na topologia ou em sua forma. Quanto à otimização de forma, a topologia da estrutura ela é mantida fixa, enquanto as coordenadas nodais elas são alteradas com a finalidade de determinar a melhor forma estrutural. E por último, e considerada a mais complexa, né, a otimização topológica, que tem por objetivo distribuir o material no interior de um domínio fixo, suprimindo elementos, modificando conectividades e também coordenadas locais. Young, 2010, divide, conforme a figura 4.2, os métodos de otimização em métodos determinísticos, que são aqueles que se baseiam em teoremas matemáticos, e também os chamados estocásticos, que possuem características probabilísticas, sendo o TLBO classificado como um algoritmo meteorístico evolucionário baseado em população. Os algoritmos evolutivos e baseados em inteligência de enxame, eles são algoritmos que requerem parâmetros de controle comuns devido ao caráter probabilístico inerente a eles, como, por exemplo, o tamanho da população ou o número de gerações. Hall et al., 2011, evidenciam que uma das maiores vantagens desses algoritmos é a necessidade de parâmetros específicos e que os valores ideais desses parâmetros são geralmente ajustados por tentativa e erro, né, para determinar a solução ótima. Por exemplo, o algoritmo genético, ele emprega taxas de mutação e de crossover, né, de cruzamento, além dos operadores de seleção. O Particle Swarm Optimization, o PSO, ele utiliza o peso de inércia, parâmetros sociais e cognitivos. Então, o ajuste inadequado destes parâmetros específicos altera a eficácia do algoritmo, que pode ser dificultada ainda com a presença de modificações e hibridização aplicados a estes algoritmos. Bom, então o TLBO ele resultou em um algoritmo de otimização livre de parâmetros específicos, destacando-se pela facilidade de implementação e robustez nos resultados apresentados. Então, o algoritmo ele considera a ação do professor sobre os alunos, bem como a interação entre os alunos em um processo interativo para aumentar o desempenho dos indivíduos e o desempenho geral da classe. Sendo assim, o método ele é dividido em duas fases, sendo a primeira chamada Teacher Phase, ou fase professor, e a segunda chamada de Learner Phase, ou fase aluno. A figura 4.4, ela exibe o fluxograma do TLBO, e o método ele pode ser entendido da seguinte maneira. Então, considerando que o professor ele seja o indivíduo mais instruído e que sua capacidade ela influencia na média da turma, como visto aqui na figura 4.4, que o professor da turma B, ele possui mais influência, né, na média da turma B em relação ao professor da turma A com a média da turma A. Então, o professor, né, ele tem uma grande influência na média da turma. E as equações 4.5 e 4.6,
elas acabam modelando este comportamento, que é chamado de teacher face. Então, x de k de j, ela denota a jésima variável de projeto para o késimo vetor de projeto. Delta de j, ela indica a diferença entre a média do professor e da turma para cada variável de projeto. T, j, ela representa o estado do professor, né? TF representa o chamado teaching factor, né, que ele é aplicado com a finalidade de ampliar o espaço de busca em torno de cada aluno, e pode ser escolhido como 1 ou 2, ou de forma aleatória. Estudos já demonstraram que escolhendo entre 1, 2 ou de forma aleatória não influencia nos resultados finais. R indica um número aleatório distribuído uniformemente entre um intervalo de 0 a 1. E o parâmetro M de J, né, que refere-se à média aplicada no TLBO por Hall et al. Em 2011, né, é determinado a partir de uma média aritmética simples. Entretanto, o MTLBO de Campbell-Farkin, 2014, aplica uma média ponderada, né, com base na nota do aluno, com a finalidade de dar ênfase aos alunos mais qualificados, né, representado aqui pela equação 4.7. Então, finalizado a influência do professor sobre os alunos, inicia-se a learner phase. Então, nessa fase, um determinado aluno, ele interage de forma aleatória com outro aluno, né, que tenha mais conhecimento ou não, com o intuito de obter, de melhorar o seu conhecimento, sendo esse comportamento modelado aqui pelas equações 4.8 e 4.9, em que a posição, né, como mostra aqui a figura 4.5, em que a posição do aluno P dentro do espaço de busca de cada variável de projeto, ela é ajustada em relação ao aluno Q, em que P ele tende a se aproximar da posição de Q, caso o aluno P for pior, né, ter ali resultados piores que o resultado do aluno Q, ou a se distanciar do aluno Q, caso o contrário. As aplicações numéricas. Bom, então 3 protótipos de torres foram modelados e otimizados. As estruturas elas foram selecionadas a partir de um estudo, né, realizado pela SIGRE em 2009, que resultou no folhetim técnico, né, na brochure 387. A análise numérica estrutural dos diferentes modelos, ela foi realizada pelo programa ANSYS Mechanical 2020 R2. Quanto à otimização e análise do modelo com elementos de treliça espacial das torres, utilizou-se o programa MATLAB, aplicando o MTLBO como técnica de otimização e o método dos elementos finitos para análise estrutural das estruturas ao longo do processo de otimização. Durante as interações foram aplicadas as restrições de tensão e compressão, tensão de compressão e tração, e também de SBOTs, de acordo com a ACE 10 de 2015. E o processo de implementação do MTLBO e a sua validação se deu através de 3 estruturas de referência que foram otimizadas e seus resultados comparados com os encontrados na literatura. As estruturas, né, as torres, elas são torres autoportantes do tipo tronco piramidal, identificadas como torre 1, torre 2 e torre 2A. As 3 torres elas possuem as mesmas dimensões externas, com uma altura total de 11 metros e largura da base igual a 4 metros. As diferenças entre elas consistem basicamente nos arranjos internos de algumas barras, conforme é destacado aqui nas figuras 5.1, 5.2 e 5.3. Bom, as torres elas foram submetidas aos mesmos casos de carregamentos mostrados aqui na figura 5.4. Então, 8 hipóteses de carregamento foram aplicadas com componentes de carga de 49.050 newtons, atuando de forma
simétrica e ou assimétrica sobre os eixos verticais, transversais e longitudinais, e também de forma conjunta. Além disso, foi feita a consideração do peso próprio da estrutura. Bom, o estudo de diferentes modelos, né, utilizados na análise estática das torres, tem por finalidade, sobretudo, de ratificar o uso do modelo composto apenas por elementos de treliça espacial durante o processo de otimização das torres neste trabalho. Então, as torres 1, 2 e 2A, elas foram modeladas utilizando o elemento Link 8, né, para os modelos compostos por treliça espacial, e o elemento BIM4 para os modelos compostos por pórtico espacial. Então, 5 modelos foram modelados, sendo o modelo A composto por elementos de treliça espacial, sendo introduzidas barras fictícias para a estabilização destes modelos. O modelo B foram modelados por elementos de treliça espacial, com exceção das regiões que apresentam os nossos planos, né, no qual são utilizados elementos de pórtico espacial. O modelo C, em que as barras dos montantes e as que estão em regiões hipostáticas foram modeladas como elementos de pórtico espacial, enquanto os demais como elemento de treliça espacial. E o modelo D e o modelo E foram modelados totalmente por elementos de pórtico espacial, sendo que no modelo E foram criados nós nos pontos de cruzamento das diagonais. No total, 120 modelos foram analisados e a dispersão dos resultados foi avaliada pelo coeficiente de variação mínimo, médio e máximo dos esforços normais. Os perfis empregados em cada modelo correspondem aos da tabela 5.1, né, e são constituídos de aço AS-TMA 572, grau 50. A formulação do problema de otimização de estruturas treliçadas de benchmark, então a validação do MTLBO, como dito, ocorreu através de 3 problemas de referência, né, em que o objetivo é minimizar o peso destas estruturas enquanto são satisfeitas as restrições de tensão, né, também as restrições de deslocamento e considerando ali as box constraints relacionadas às suas variáveis. Bom, durante o processo de otimização é aplicada uma função penalidade aos membros que não atendam às restrições impostas, né, através da 5.5, em que a penalidade total para a estrutura K, né, ela é o resultado da soma das penalidades por tensão e também por deslocamento, sendo epsilon um valor, um expoente, né, de penalidade positivo definido como 2 e o mesmo utilizado por Camp-Farkin em trabalho de 2014. Por fim, o valor da função objetivo, né, aqui em 5.6, ela é multiplicado por essa penalidade cumulativa proporcional à quantidade de restrições excedidas. Bom, quanto à formulação do problema de otimização paramétrica das torres de linha de transmissão, a otimização das torres, né, baseou-se na determinação do projeto ótimo, que também minimize o peso da estrutura, satisfazendo, entretanto, as normativas da ACCEI 1015. Então, nessa formulação, a estrutura deve respeitar os limites dos esforços axiais sobre os membros de cada elemento. Tais restrições referem-se à resistência de projeto à tração, RT, e à resistência de projeto à compressão, RA. Além disso, os membros da estrutura estão sujeitos a restrições de índice de esbeltez, em que lambda-E ele representa a esbeltez das barras, e o lambda-U indica o limite referente à esbeltez aos membros tracionados ou comprimidos, sendo a L e a U, né, representam os valores mínimos e máximos, respectivamente, das áreas em que a seção da barra otimizada está restrita durante o processo de otimização.
A consideração da penalidade é a mesma aplicada aos exemplos de benchmark, entretanto, referem-se às restrições impostas às torres, né, de resistência, do projeto e do índice de desbeltez. Bom, então, os resultados e discussões. Avaliação da resposta das torres com diferentes modelos. Os coeficientes de variação, eles foram obtidos considerando uma relação carga-capacidade em diferentes grupos, sendo eles em todas as barras, apenas nas barras dos montantes, apenas em relação às barras diagonais e considerando as barras secundárias, compostas pelas barras horizontais, barras dos diafragmas rígidos e as barras dos braços das torres. Figura 6.1 e 6.2 apresentam os valores do coeficiente de variação máximo e médio dos esforços. Ao avaliar os resultados dos modelos analisados para o caso das barras mais carregadas e considerando uma relação carga-capacidade acima de 60%, o CV máximo ele variou entre 0,21% e 3,04%, conforme a figura 6.1. Em relação ao CV médio, a dispersão ela variou entre 0,07% e 0,75% em todas as barras, de acordo com o listrado aqui na figura 6.2. Bom, ao analisar as diagonais, com uma relação carga-capacidade igual ou inferior, observa-se uma alta de dispersão representada pelos elevados coeficientes de variação, que chegaram a 17,35%, como indicado aqui na figura. Entretanto, esta dispersão ela não possui relevância no dimensionamento das torres, devido aos esforços normais não serem significativos para estes fins. Os grupos dos montantes, diagonais e secundárias, com uma relação carga-capacidade superior a 80%, cujo aí os esforços já são relevantes para o dimensionamento das torres, possuem o coeficiente de variação médio muito próximos entre si, variando entre 0,46% e 0,67%. Quanto aos coeficientes máximos, esses valores estão em um intervalo entre 1,48% e 3,04%. Então, dessa forma pode-se concluir que a dispersão nos resultados dos esforços normais entre os 5 diferentes modelos das 3 torres é muito pequena. Assim, qualquer um dos modelos pode ser utilizado para análise e dimensionamento das estruturas. Bom, quanto à validação do algoritmo MTLBO. Então, por ser um método de otimização meteorístico, foram realizadas 100 execuções independentes do algoritmo em cada um dos 3 problemas. Os parâmetros aplicados são os mesmos aplicados por Camp-Farkin, em 2014, sendo a população igual a 75, o teaching factor igual a 2 e o expoente de penalidade também igual a 2. O processo interativo ele é finalizado quando o algoritmo ele atinge um valor de convergência com erro igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5, ou ao atingir um número de iterações igual a 150. Bom, a treliça plana de 52 barras, representada aqui na figura 6.3, ela é a primeira estrutura a ser estudada, né, e ela está sujeita à restrição de tensão de mais ou menos 180 MPa. A figura 6.4, ela demonstra que as restrições aplicadas à estrutura, elas foram totalmente satisfeitas pelo MTLBO. A tabela 6.1 apresenta a comparação dos resultados obtidos pelo algoritmo com as soluções ótimas encontradas na literatura. O peso estrutural obtido pelo MTLBO, de 1902,605 quilos, é o menor em relação aos algoritmos PSOPC e HPSO. Em relação aos demais métodos, o resultado ótimo ele é igual,
com exceção do método MS-OS, que obteve um peso ótimo de 1.899,654 quilos, embora este resultado ele viole levemente a restrição de tensão em algumas barras. O MTLBO apresentou uma média dos valores obtidos para 100 execuções de 1.919,98 quilos e um desvio padrão de 64,16 quilos, ambos os valores superiores aos valores aos resultados comparados. Ao analisar o NI, o MTLBO apresenta 8.107 execuções da função objetivo para chegar ao resultado ótimo, né, traduzindo um esforço computacional acima aos demais métodos. Aqui a figura 6.5 ela apresenta uma curva típica de convergência para a treliça em estudo, através do MTLBO, em que é possível observar o comportamento típico do TLBO ao longo do processo de otimização, né, com os valores médios da turma, com os valores ótimos representados pelo professor. A treliça plana de 200 barras, representada aqui na figura 6.6, é a nossa segundo problema estudado. A estrutura está sujeita à restrição de tensão de mais ou menos 10 KSI. A figura 6.7 apresenta, né, demonstra que as restrições impostas a este problema de treliça foram totalmente satisfeitas pelo MTLBO. O resultado ótimo obtido pelo algoritmo de 27.200,12 libras é o menor entre os algoritmos comparados, com exceção do algoritmo HS, que apresentou um peso ótimo de 27.063,59 libras, apenas 0,13% menor em relação ao MTLBO implementado, conforme apresentado aqui na tabela 6.2. Aqui o MTLBO apresenta o menor NI em relação aos algoritmos DE, SOS, MSOS e também em relação ao algoritmo FA. Em relação à estabilidade do algoritmo, o MTLBO apresentou um desvio padrão inferior aos resultados apresentados pelo HHS e pelo algoritmo FA. Bom, neste momento eu gostaria de fazer uma retificação e apresentar a correta curva de convergência para a treliça de 200 barras e também retificar que as unidades elas estão em libras e não em quilos, como no texto. A última torre, né, na verdade a última estrutura é uma torre espacial de 25 barras, aqui esquematizada na figura 6.9. Este problema ele já foi analisado através de diferentes algoritmos, inclusive por Camp e Farkin em 2014. Por questões práticas, aqui o trabalho de Camp e Farkin, o MTLBO, ele é denominado como MTLBO-CF. Bom, o peso ótimo encontrado pelo algoritmo implementado neste trabalho, ele é de 484,52 libras, o menor entre os algoritmos comparados, conforme apresentado aqui na tabela 6.3. Entretanto, o nó 1 da estrutura, ela ultrapassou levemente a restrição de deslocamento nodal no eixo Y, quanto que as demais restrições de tensão e deslocamento foram satisfeitas conforme observado aqui em 6.10 e 6.11. O NI de 3.242 obtido pelo MTLBO é o menor entre os algoritmos comparados, com exceção do MBA, do AEBE e também em relação ao DAJA. O desvio padrão obtido pelo MTLBO nesse estudo, de 0,28 libras, apresenta a maior estabilidade em relação aos resultados alcançados pelo HHS com DP igual a 0,37 libras. Bom, a figura 6.12 apresenta a curva típica de convergência para a treliça em estudo.
As barras, quanto à otimização paramétrica das torres de linha de transmissão. Quanto à otimização paramétrica das torres, as barras elas foram agrupadas como o proposto pela própria SIGRE em seu estudo de 2009, e considerando aspectos práticos e de construção, os grupos dos montantes eles foram reagrupados, né, nos grupos F4, F3, F2 e F1, como apresentado aqui na figura 6.13. Os perfis empregados como variáveis discretas constituem-se de cantoneiras de abas iguais, né, e com as propriedades geométricas apresentadas aqui na tabela 6.4, utilizando o aço ASTM A572 grau 50, que é o mesmo utilizado pela SIGRE. Bom, em cada torre, 100 execuções independentes do MTLBO foram realizados para os carregamentos da figura 4, né, para aquelas 8 hipóteses de carregamento apresentadas na figura 5.4. As estruturas ótimas elas foram obtidas a partir da envoltória máxima de esforços e da sobreposição dos resultados ótimos em relação a cada hipótese de carregamento. E os parâmetros do MTLBO foram os mesmos aplicados durante a validação do algoritmo, né? Ou seja, foram os mesmos aplicados por Camp-Farkin em 2014. Bom, a torre 1, ela apresentada aqui na figura 6.14, ela é composta por 166 barras otimizáveis. Essas barras elas foram agrupadas em 37 variáveis de projeto, conforme exibido aqui na tabela 6.5, totalizando um espaço de busca igual a 13 elevado a 37 soluções possíveis. A tabela 6.6 ela apresenta os resultados ótimos obtidos pelo MTLBO para cada variável de projeto da torre 1, juntamente com o peso final alcançado. O peso ótimo encontrado foi de 987,38 quilos, o que representa uma redução de 16,45% em relação ao peso estrutural da estrutura original. A tabela 6.7 apresenta os resultados ótimos para cada uma das 8 hipóteses de carregamento da torre 1. Observa-se que LC4 ela gerou a estrutura mais robusta para contrapor esta solicitação. Além disso, a hipótese de LC4 ela foi responsável pelo dimensionamento da maioria absoluta das variáveis de projeto, seguidas pelos carregamentos LC4D e LC3D e também pelo carregamento LC3. Os demais carregamentos não tiveram qualquer influência sobre a estrutura final otimizada. Aqui a figura 6.15 apresenta a curva típica de convergência da torre sob LC4. As figuras 6.16 e 6.17 apresentam as restrições e os valores normalizados obtidos pela envoltória de esforços e índice de esgotez em todas as barras que compõem o projeto ótimo, determinado pelo MTLBO para a torre 1, em que é possível observar que todas, né, as restrições elas foram totalmente satisfeitas pelo algoritmo. E a figura 6.18, ela resume as barras com as envoltórias críticas de cada variável quanto aos esforços e suas respectivas resistências normalizadas. A restrição do esforço normal à compressão, ela resultou, na maioria das variáveis, como fator limitante no processo de otimização da estrutura. A torre 2. Então, a estrutura da torre 2, apresentada aqui na figura 6.19, ela é composta por 150 barras otimizáveis. Essas barras foram agrupadas também em 37 variáveis de projeto, conforme exibido aqui na tabela 6.8, totalizando um espaço de busca igual a 13 elevado a 37 soluções possíveis para este modelo. O peso ótimo encontrado pelo MTLBO para a torre 2 é igual a 1.057,76 quilos, representando uma redução de 12,72% em relação ao peso da estrutura original.
A tabela 6.10 apresenta os resultados ótimos para cada uma das 8 hipóteses de carregamento, né, da torre 2. Novamente, o carregamento LC4 resultou na estrutura mais robusta em relação às demais hipóteses. Entretanto, as hipóteses de carregamento LC4D e LC3 elas foram predominantes no dimensionamento das variáveis da torre 2, seguidas por LC4, LC3D e por LC2. E os demais carregamentos não expressaram influência sobre a estrutura final. A figura 6.20 apresenta a curva típica de convergência da torre 2 sob o carregamento de LC4. A figura 6.21 e 6.22 apresentam as restrições dos valores normalizados para a torre 2, sendo ali todas as restrições respeitadas durante a otimização. Figura 6.23, através dela, observa-se a preponderância dos esforços à compressão, né, como condição crítica para as barras e variáveis de projeto durante a otimização. A última torre, né, a torre 2A, indicada aqui na figura 6.24, ela é modelada por 162 barras otimizáveis, também divididas em 37 variáveis de projeto, conforme a tabela 6.11, possuindo um espaço de busca igual a 13 elevado a 37 soluções possíveis. A estrutura ótima determinada pelo MTLBO para a torre estudada, ela é igual a 1.094,97 quilos, o que representa uma redução de 8,04% em relação ao peso da estrutura inicial, conforme exposto na tabela 6.12. A hipótese de LC4 resultou, né, na estrutura ótima, mais robusta entre as demais. Em relação à estrutura ótima global, as hipóteses de LC4 e LC4D elas foram prevalecentes no dimensionamento das variáveis da estrutura 2A, seguidas pelas hipóteses de LC3D, LC3 e LC2D. Bom, aqui eu gostaria de fazer outra retificação e acrescentar a figura 6.25, né, que ela representa a curva típica de convergência da torre 2A sobre LC4. Bom, as figuras 6.26 e 6.27 apresentam as restrições dos valores normalizados para a torre 2A, sendo novamente as restrições respeitadas durante a otimização. Além disso, a restrição de compressão, ela resultou, assim como para as torres 1 e torre 2, um fator limitante no processo de otimização na maioria das variáveis da estrutura 2A. Bom, as considerações finais. O trabalho ele dividiu-se em 3 partes, sendo a primeira a validação do modelo de treliça espacial para aplicação no processo de otimização. A 2, na validação e implementação do método de otimização MTLBO. E 3, na otimização paramétrica das torres de linhas de transmissão. Então, para validar a escolha do modelo de treliça espacial, foram modelados 120 modelos, né? 120 modelos foram analisados. A dispersão encontrada nos resultados variou entre 1,48% e 3,04% nas barras com relação carga-capacidade acima de 80%, ratificando assim a utilização do modelo de treliça espacial na metodologia proposta de otimização. Quanto à implementação e à validação do MTLBO, em relação aos problemas de referência encontrados na literatura, considerando ali variáveis discretas apenas, o método ele produziu resultados satisfatórios que confirmam a eficácia, né, e a aplicabilidade do algoritmo nos projetos ótimos das estruturas analisadas. Através da metodologia de otimização proposta neste trabalho, foi possível reduzir
o peso estrutural, né, dos protótipos da torre 1 em 16,45%, da torre 2 em 12,72% e da torre 2A em 8,04%. Além disso, as restrições elas foram satisfeitas no processo de otimização pelo algoritmo implementado. Os resultados estatísticos individuais dos projetos ótimos encontrados para as 100 execuções independentes das torres 1, 2 e 2A, para as 8 condições de carregamento, elas poderão ser utilizados com problemas de referência e comparação para estudos futuros. Bom, aqui a maior vantagem do MTLBO é a sua implementação, que é relativamente simples e que fornece resultados equivalentes a de outros métodos, embora não necessite de parâmetros específicos que afetam o desempenho e os resultados obtidos, como em outros algoritmos meteorísticos. Tais características do algoritmo e dos resultados encontrados nesse trabalho motivam a aplicação do MTLBO à otimização de estruturas cada vez mais próximas da realidade. Com sugestões para trabalhos futuros, temos a aplicação da metodologia de otimização proposta a diferentes modelos de torres reais encontrados em linha de transmissão, considerando ações como a do vento, né, através das recomendações de normas específicas, e também considerando hipóteses de ruptura de cabos. Além disso, a implementação de uma metodologia para a otimização paramétrica, geométrica e topológica de TLTs, o dimensionamento e verificação das ligações durante o processo de otimização e a consideração da interação solo-estrutura no processo de otimização das torres de transmissão. Além disso, a realização da otimização estrutural em função dos custos monetários, com a consideração de mão de obra, insumos, transporte e montagem da estrutura. Bom, essas são as referências de trabalho. E gostaria de agradecer a atenção e muito obrigado. Muito bem, Rodrigo. Quer dizer, Guilherme. Muito boa a tua apresentação. Parabéns. Deu bem certinho no tempo aqui, 50 minutos. Agora a gente pode dar início à arguição. Eu vou interromper a gravação aqui, só um minutinho.